Pilotos de Fórmula 1 andando de muletas. É isso que muitos têm falado que vai acontecer se a FIA não anular urgentemente o fenômeno do porpoising nos carros de Fórmula 1. Christian Horner, o chefe de equipe da Red Bull, é contra isso tudo e explicou muito mais sobre isso em entrevista. Mas será mesmo que a FIA deveria anular esse fenômeno ou seria uma grande injustiça da Federação do Automobilismo? Enfim, vamos falar tudo sobre isso agora na Hora do Piloto! Você só pode estar brincando comigo. Você não conhece o canal de cortes do Hora do Piloto? Cara, você precisa conhecer ele agora. É um canal incrível que tem conteúdos diversos com cortes da live do Hora do Piloto. Vários conteúdos exclusivos da live através desse canal. Conhece ele agora e já se inscreve lá. O link tá aqui embaixo na descrição. Não perde essa oportunidade de saber muito mais sobre Fórmula 1 e de uma forma bem mais rápida e descomplicada. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e desde o início do ano de 2022, praticamente todas as equipes têm sofrido e muito com o fenômeno do porpoising. Para quem não sabe, não assistiu os vídeos aqui do canal, porpoising é basicamente um fenômeno aerodinâmico que é gerado pelo efeito solo dos novos carros da Fórmula 1. Esse fenômeno tem como principal característica quicadas, principalmente em zonas de alta pressão aerodinâmica, como por exemplo ao final das retas dos autódromos. E isso acaba afetando diretamente diversos pilotos do grid da Fórmula 1. E isso faz com que eles muitas vezes, inclusive, acabem sentindo dores fortíssimas nas suas costas e dizendo, inclusive, que talvez eles acabem tendo problemas sérios de saúde no decorrer das suas vidas por conta desse problema. Entretanto, a equipe Red Bull, já que tem um dos melhores carros ali para atenuar o porpoising, acabou dizendo que não acharia justo que a FIA anulasse esse problema na intenção de talvez ajudar um pouco mais esses pilotos que tanto sofrem com esse fenômeno aerodinâmico, dizendo que seria sim uma injustiça, já que essas equipes que não fizeram um bom trabalho no ano de 2022. Mas aí nós entramos em um dilema importante que tem sido muito discutido nas últimas corridas. Será mesmo que a FIA deveria alterar o regulamento e fazer com que os carros ficassem um pouco mais brandos com relação ao porpoising? Ou será que seria uma injustiça e deixa os pilotos sofrerem com esse fenômeno aerodinâmico? Vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo. Eu estou utilizando algumas fontes que estão aqui embaixo na descrição para embasar um pouco melhor, mas é claro que isso também é uma análise. Eu vou trazer a minha opinião como piloto para falar um pouco mais sobre isso. Mas antes eu queria convidá-lo a deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais e o YouTube entende que esse vídeo é bom quando você deixa o joinha e acaba compartilhando para mais gente. E outra coisa, se você ainda não for inscrito nesse canal, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Enfim, agora que a gente já falou tudo sobre isso, vamos falar um pouco mais sobre o porpoising e se ele deve ou não ser anulado pela FIA nesse ano de 2022. Primeiramente, o que é o porpoising? O que causa esse fenômeno aerodinâmico? Eu sei que eu já falei sobre isso em outros vídeos do canal, mas vamos falar rapidinho aqui para que todo mundo entenda. Nesse ano de 2022, os carros funcionam através do efeito solo. O que é esse efeito? É basicamente uma pressão aerodinâmica gerada por uma zona de baixa pressão no assoalho do carro. Geralmente a pressão aerodinâmica é gerada exatamente dessa forma. Mas dessa vez o que gera essa zona de baixa pressão é justamente esse assoalho especificamente. Quanto mais próximo do chão, mais pressão ele gera. Gera uma área, vamos dizer assim, de sucção, certo? Entre o asfalto e o assoalho do carro. E dessa forma ele gruda no chão e tem a capacidade de fazer curvas de forma muito veloz, com uma grande aderência e sem perder muito nem em turbulência e nem em arrasto aerodinâmico, ou seja, só vantagem com relação ao efeito solo. Ou será que não? Na verdade tem sim o problema do porpoising, que tem tudo a ver com isso também. Como o efeito solo consiste em uma sucção, vamos dizer assim, uma área de baixa pressão embaixo do carro, o que acontece é que quando o carro toca no chão, essa zona de baixa pressão deixa de existir momentaneamente, já que o vento para de passar por baixo do carro, porque o carro está grudado no chão. Com isso, ele perde totalmente a aderência que antes ele tinha e que fazia com que o carro abaixasse um pouco mais. Perdendo essa aderência, o carro é arremessado para cima. E sendo arremessado para cima, o ar volta a passar aqui por baixo e aí
cria-se novamente uma zona de baixa pressão que faz o carro ser puxado novamente para baixo. E assim, cria-se um efeito cíclico, um ciclo vicioso que faz com que o carro quique ao final das retas e em curvas de mais alta velocidade, que também acabam gerando mais pressão aerodinâmica. É nisso que se conquista o porpoising. Para quem não tinha entendido, é basicamente assim que se cria o fenômeno aerodinâmico do porpoising. É claro que as equipes criaram algumas formas de atenuar esse efeito aerodinâmico, entre elas com esqui de gelo, melhor dizendo, que é o caso da Red Bull, ou formas de assoalho diferenciadas que acabam diminuindo esse efeito, mas aparentemente nenhuma equipe até agora está livre 100% do porpoising nesse ano de 2022. E aí o grande problema é que no último GP do Baku de Fórmula 1, vários pilotos reclamaram muito. Era uma reta de 2,2 km, a maior reta do calendário da Fórmula 1, mas ainda assim não justifica. A gente viu Lewis Hamilton com dificuldade na hora de sair do carro e reclamando durante a corrida de dores nas costas. E dava para perceber sim que o carro da Mercedes quicava demais. Apesar de ter tido sim o porpoising um pouco atenuado quando comparado ali ao início do ano nas retas, a gente percebia a Mercedes quicando demais e Hamilton com certeza sofreu muito com isso, principalmente pelo fato de que a equipe alemã colocou alguns ajustes diferenciados em seu carro para que ele pudesse testá-los e dessa forma entender o que estava acontecendo no W13 do piloto veterano da Mercedes. Outros pilotos também sofrem com isso e reclamaram. Pierre Gasly é um deles. Na verdade, praticamente todos os pilotos do grid já reclamaram do porpoising, com exceção do Fernando Alonso. Ou seja, é algo que incomoda muito e preocupa a maioria dos pilotos da Fórmula 1. Pierre Gasly, por exemplo, que é o piloto da AlphaTauri, o francês, acabou falando mais sobre essa situação e disse que ele espera que a FIA atenue pelo menos esse fenômeno aerodinâmico através de alguma mudança no regulamento, talvez até mesmo no conceito dos carros, porque ele não espera que ele tenha que utilizar bengalas antes dos 30 anos de idade. E essa possibilidade existe, galera. Eu sei que muito se fala sobre um tipo de mimimi, chororô desses pilotos, mas eu preciso lembrar de uma coisa extremamente importante para vocês. Os pilotos de Fórmula 1 sofrem, e muito, com dores nas costas. Qualquer categoria do automobilismo mundial sofre muito com essa questão de problemas de coluna, tendo ou não tendo porpoising. Mas com esse elemento a mais na Fórmula 1, pode ter certeza que os pilotos vão sofrer ainda mais com essa questão. Eu conheço inclusive alguns pilotos que já têm problemas de coluna antes mesmo de chegarem às categorias mais altas do automobilismo. Por exemplo, no kart, justamente por conta desse esforço vertical que a nossa coluna sofre enquanto estamos pilotando. Ou seja, com alguns buracos, zebras e tudo mais, o esforço que acontece é justamente esse. É um esforço de cima para baixo, que vai pressionando a coluna de uma forma devagar, aos poucos, mas que no longo prazo acaba dando alguns problemas. Os ligamentos da nossa coluna acabam sendo afrouxados, isso é normal. Os pilotos de Fórmula 1, de automobilismo, geralmente sofrem com esse tipo de questão e realmente têm problemas com esse tipo de situação. E com porpoising, isso acaba sendo ainda maior. Então não é mimimi, galera. Pode realmente acontecer. Mas Christian Horner ainda assim acredita que seria sim uma injustiça acabar mudando o regulamento nessa altura do campeonato. Até porque equipes que estão lidando melhor com porpoising, teoricamente, seriam prejudicadas nesse tipo de situação, como por exemplo a própria equipe Red Bull. Ou seja, Christian Horner acredita que era necessário que essas equipes continuassem ali sofrendo com esses problemas e encontrassem algum tipo de solução além dessas para conseguirem solucionar esses problemas do porpoising e não mudar o regulamento, e dessa forma as equipes que estão tendo vantagem, já trabalharam, acabariam perdendo sua vantagem. E realmente faz sentido. Ele acredita que se forem casos isolados, esse regulamento não deveria ser alterado de forma alguma. Acho que se há uma preocupação genuína em relação à segurança em todo o grid, é algo que deve ser analisado. Mas se estiver afetando apenas pessoas ou equipes isoladas, isso é algo que essa equipe deve lidar. A coisa mais fácil é, obviamente, levantar o carro. Então, uma equipe tem a opção de fazer isso. Você tem escolha, não tem? Certos carros têm problemas e há alguns carros que têm poucos problemas. Portanto, parece injusto penalizar aqueles que fizeram um trabalho decente em prol daqueles que talvez erram um pouco o alvo.
Então a coisa mais fácil a fazer é reclamar. Cada equipe tem uma escolha, faz parte do jogo. E sendo bem sincero, Christian Horner tem razão na maioria das coisas que ele falou aqui. Olha, realmente a equipe tem a opção de aumentar um pouco mais a altura do carro, o que consequentemente iria atenuar o porpoising. Isso é uma possibilidade, é uma escolha da equipe e do piloto. Mas vamos levar ali isso para um outro lado? Vamos pensar de outra forma, outra perspectiva. Um piloto muito conhecido da Fórmula 1, campeão mundial, deixou de correr uma corrida justamente por questões de segurança, enquanto outros pilotos tinham a mesma opção, de não corrê-la. Foi o caso de Niki Lauda, que perdeu o campeonato para James Hunt naquela corrida específica, mesmo depois de sofrer tanto com seu acidente, aquele acidente de queimaduras. Perdeu a corrida na chuva porque achava que não era seguro. Realmente, será que isso era justo? Será que nos dias de hoje, com a Fórmula 1 prezando tanto pela segurança, a Fórmula 1 teria obrigado Niki Lauda, ou melhor dizendo, os outros pilotos a correrem, ou então eles iriam perder pontos no campeonato? Será mesmo que isso é justo ou prudente? É outra questão que a gente precisa pensar. Naquela situação, Lauda iria vencer o campeonato se ele tivesse concluído aquela corrida, muito provavelmente. Ele conseguiria se tornar campeão mais uma vez de Fórmula 1 naquele ano. Mas acabou que ele decidiu não correr por conta dos riscos. Você acha mesmo que foi justo ele sair prejudicado por não querer correr o risco de vida naquela corrida? Na minha opinião, não. Ou melhor dizendo, vamos levar para outro lado, um atleta de atletismo mesmo. Muitos atletas utilizam o uso ali de esteroides, anabolizantes, na intenção de aumentar o seu ritmo, né? Melhorar o seu desempenho. Com isso, eles jogam a saúde deles no lixo. Você acha mesmo que é justo que a organização de saúde ali dos atletas proíbam o uso desses anabolizantes justamente na intenção de preservar a saúde dos atletas? É outra questão importante para a gente analisar. Ou seja, óbvio, James Hunt teve vantagem. Óbvio, o atleta que utiliza esses anabolizantes tem uma certa vantagem, mas paga com saúde. Será que não vale mesmo a pena que o órgão organizador esteja diminuindo esses riscos à saúde dos atletas? Na minha opinião, vale. Vocês têm que entender que apesar de existir a possibilidade de aumentar a altura do carro, e ela existe, faz sentido, nenhum piloto vai aceitar uma coisa dessa. Eles preferem perder mais saúde do que perder uma corrida. E por isso que existem os órgãos fiscalizadores, organizadores, as federações, na intenção de diminuir o risco de acidentes para esses pilotos, preservar a saúde, porque eles são gladiadores, estão dispostos a quase tudo para vencer corridas, ganhar pontos no campeonato. Essa é a questão que nós precisamos entender. E isso acontece inclusive com o Verstappen, o Red Bull. Não pense que isso é diferente na equipe de Christian Horner também. Agora, outro ponto que a gente precisa analisar e entender também é que realmente a Red Bull seria prejudicada se houvesse uma mudança no regulamento nesse ano de 2022 e outras equipes seriam favorecidas. Então como é que a gente faz? A gente precisa privilegiar a saúde nesse momento ou privilegiar a questão da justiça no campeonato? Porque realmente seria injusto mudar o regulamento nesse momento. A Red Bull seria prejudicada e eu, Lucas, mesmo não gostaria de ver a Red Bull prejudicada e nenhuma outra equipe do grid da Fórmula 1. Mas como que eles poderiam fazer para mudar isso? Eles deveriam prezar pela saúde apenas dos pilotos ou pela justiça? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto tão polêmico e eu já vou falar o que eu penso sobre isso. Sinceramente, eu acho que a saúde deve vir em primeiro lugar. Os pilotos devem ter sua saúde preservada em qualquer tipo de situação. Mas se for possível trazer justiça ao mesmo tempo, trazer algum tipo de melhoria, vantagem para a equipe Red Bull, eu acho que seria justo sim. Na minha opinião, o que deveria acontecer, assim, uma possibilidade de que traria justiça e ao mesmo tempo saúde para os pilotos, seria a implementação de sensores no carro, de sensores da FIA nos carros de Fórmula 1, que iriam medir quanto de porpoising cada equipe tem. E aí, trazendo ali uma referência, um valor de referência em questão de porpoising, a FIA saberia se a equipe está ou não segura. Se a equipe não estiver segura, tiver mais porpoising do que esse valor de referência, ela poderia aumentar a altura do carro, seria obrigada a aumentar. Dessa forma, a FIA iria ajudar essas equipes a preservar a saúde dos pilotos, ao mesmo tempo que não iria tirar a vantagem de equipes que já lidam melhor com esse fenômeno aerodinâmico, como é o caso da Red Bull e McLaren.
McLaren, por exemplo. Mas claro que essa é a minha opinião sobre isso. Não acho que a Red Bull deveria ficar em desvantagem por conta desse tipo de situação, mas os pilotos precisam ter sim sua saúde preservada. Como eu já disse, essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda de mim, comente aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber a sua opinião sobre isso também. E se você gostou desse vídeo, uma análise extremamente profunda sobre esse assunto, como vocês puderam perceber, já deixa o seu like aqui embaixo. Deixa o seu joinha, isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então deixa o seu like, se você ainda não for inscrito também, já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo do Hora do Piloto, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar vídeo aqui na plataforma. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!